Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou aguardar uns minutinhos para o pessoal vir chegando. Se quem já estiver por aí puder me dar um feedback sobre o áudio, se está bom. Boa noite. Isso, eu tive um probleminha com a conexão. Eu entrei, mas a conexão caiu. Bom, acredito que agora dê para ir tranquilamente. Boa noite, Renata. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo é sobre ansiedade, um sentimento que atinge a todas as pessoas, né? Boa noite, Poliana. Se vocês puderem me dar um feedback se o áudio e o vídeo está ok. Boa noite, Silma. Seja bem-vinda. E se vocês puderem me falar também de onde vocês são, para que eu os conheça um pouquinho. Boa noite, Viviane. Boa noite, Márcia, Jane. Boa noite, Alessandra. Ah, que bom. Tá tudo ok. Vou aguardar só uns minutinhos para quem tiver que chegar, né? Já for. Enfim. Hoje o nosso bate-papo é sobre ansiedade. Então, vocês já podem formular perguntas, dúvidas a esse tema, né? E a gente vai bater um papo a respeito disso. Não vou trazer o senso comum, vou tentar um olhar, expandir um pouco mais o olhar, né? Eu vou trazer uma outra perspectiva. É claro que eu falo a partir da psicanálise, então a minha percepção, a minha fala será a partir desse ponto de vista, né? Que bom que o áudio está ok. Boa noite, Alexandre, Lari, Vilma, Viviane, Adilene. A Viviane é de Capela do Alto, interior de São Paulo. Pô, eu também sou do interior de São Paulo. Então, bom, eu vou me apresentando então, enquanto o pessoal vai chegando, para que vocês possam me conhecer, né? Para quem ainda não me conhece. Eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta, eu também sou do interior de São Paulo, vocês podem perceber pelo sotaque, né? A minha cidade é do interior, se chama Potirendaba, onde eu clinico em Potirendaba e também em São José do Rio Preto, que é uma cidade um pouco maior, mas também do interior. Eu falo a partir da psicanálise, né? O meu ponto de atuação, a minha visão clínica, o meu modo de atuar, né? Faço parte do Grupo GEPA, Grupo de Estudos Psicanálise do Acolhimento de São José do Rio Preto, com coordenação do professor Renato Dias Martino. Você pode nos encontrar nas redes sociais. Bom, ofereço grupo de estudos online também, a partir da psicanálise, mas isso para quem tiver interesse, a gente pode conversar depois no inbox. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre ansiedade. Vocês já podem me mandar perguntas sobre isso, né? Dúvidas, situações para que a gente bata um papo. Vai ser bem descontraído, não vou usar tantos termos técnicos em relação a isso, mas eu quero expandir um pouco o olhar de vocês, né? Ver de uma outra perspectiva. Ok? Boa noite para quem chegou agora. Bom, vamos iniciar então. Eu vou trazer alguns conceitos bem básicos para que a gente tenha um início, né? E vocês vão me mandando perguntas em relação a isso. Eu quero ter uma troca bem interativa com vocês. Eu quero expandir o pensamento a partir da perspectiva de vocês para que a gente consiga expandir um pouco mais, ok? Bom, na psicanálise nós podemos encontrar dois momentos importantes no desenvolvimento do sujeito, onde nós poderíamos pensar um sujeito ansioso hoje em dia, né? Para psicanálise, tudo que você é hoje, todo sintoma que você apresenta hoje, ele advém do início, né? Desde a sua gestação. Desde do que a sua mãe sentiu naquele momento, das experiências que ela passou, isso é como se já tivesse um registro dentro de você do que você já é.
Então, para a psicanálise, toda a sua infância, todo o seu desenvolvimento, o primeiro contato, né? O próprio Freud, ele vai trazer fases do desenvolvimento libidinal. Quais são essas fases, né? São 4 fases principais: fase oral, fase anal, fase fálica e depois, por fim, a genital. Na psicanálise, nós vamos encontrar a questão da ansiedade, já começando no sujeito, em 2 principais momentos, com 2 autores principais também. O primeiro que a gente pode pensar é em Melanie Klein, que ela vai trazer no início do bebê, né, no início da vida, por volta de 1 ano, por aí, mais ou menos, quando ela traz as 2 teorias das posições. Posição esquizoparanoide, posição depressiva, né? Na psicanálise, a Melanie Klein, ela entende que o bebê ele não consegue ver a mãe por um objeto completo, que ele acaba dividindo a mãe parcialmente. Isso na esquizoparanoide, para quem tem um pouquinho de contato. Vou explicar superficialmente, tá? Para que a maioria compreenda. Então, quando o bebê ele faz essa separação de seio bom, que é o que a Melanie Klein vai categorizar, como aquele seio que alimenta, aquele seio que está ali o satisfazendo, né? De certo modo. E também um seio mau. Aquele que a hora que eu desejo, a hora que eu quero me alimentar no momento, ele não está. Então é como se a criança naquele momento, o bebê, ele não conseguisse ver a mãe por um objeto completo, um objeto total. Então parcialmente ele divide em seio bom, coisas boas, e seio ruim. O seio mau, né? Um seio perseguidor. Um seio perseguidor, né? Então, essas 2 divisões na posição esquizoparanoide. Onde que adivinha a ansiedade, né? A ansiedade, ela vai na transição dessa posição esquizoparanoide para a posição depressiva, onde eu preciso encarar certa cota de frustração, onde eu preciso encarar uma certa culpa, uma culpa persecutória. Do quê? Como eu pude ter odiado aquela que no fundo eu amo? Porque a criança já consegue juntar a mãe em um objeto total. Isso na posição depressiva, né? Nas 2 posições de Melanie Klein. Então, nesse primeiro momento, nós poderíamos pensar que surgindo uma culpa, surgindo uma ansiedade por essa questão de eu ter separado seio bom e seio mau. Agora, quando eu junto as 2 coisas, eu não dou conta de lidar com aquilo, né? Isso me causa uma ansiedade, isso causa uma ansiedade natural na criança. Se ela não tem um ambiente que possa acolher essa ansiedade e reintrojetar de forma mais tranquila, que o Wilfred Bion vai falar isso de Havre, né? A capacidade do ambiente de transformar aqueles conteúdos caóticos da criança em algo mais tranquilo, né? Em reintrojetar no próprio bebê. Essa ansiedade, ela acaba se persuadindo na vida adulta, né? Eu acabo me tornando um sujeito ansioso no dia a dia. Por quê? O que é a ansiedade? Para a psicanálise, nós vamos pensar que é um sujeito frequentemente culpado. Culpado de quê? Não sei. O que é a ansiedade? Eu preciso fazer aqui, agora, eu preciso me livrar disso, né? Esse é um primeiro momento. Eu vou trazer um outro olhar também a partir dessa questão. Um segundo momento e um segundo autor principal também na psicanálise, que nós podemos pensar de onde vem essa ansiedade geral em todo ser humano, porque não existe um sujeito que não tenha uma ansiedade natural, né? Isso vem já dessas primeiras fases, né? Isso seria naturalmente, segundo a psicanálise. Nós podemos pensar no criador, Sigmund Freud, quando ele traz a questão do complexo de Édipo, né? Então, para a psicanálise, também a questão do próprio Freud, existe uma ansiedade quando eu me torno o terceiro excluído, né? Quando eu preciso lidar com a sensação de ter amado uma das partes e querer ter ela só para mim e querer odiar a outra parte, né? Querer aniquilar a outra parte. Porque isso vai ser ambíguo tanto de pai quanto de mãe, né? E nós vamos falar de um complexo de Édipo completo e tal. Então, seria mais ou menos nessas 2 perspectivas. Não vou desenvolver um pouco mais, não vou entrar em pequenos detalhes, porque o nosso bate-papo é mais descontraído. Então, só para ressaltar, 2 momentos principais e 2 autores principais que nós podemos encontrar ansiedade na psicanálise, né?
Então, quando a gente vai pensar agora no nosso cotidiano, vamos tentar descontrair um pouco mais. Um sujeito ansioso é um sujeito que está pensando em uma situação futura, certo? Algo que vai acontecer, algo que ainda não aconteceu. Quando eu vivo pensando no futuro, certo? Quando eu vivo sempre assim, né? Ah, eu preciso fazer aquilo, ah, eu vou em tal evento, ou ah, eu vou fazer tal coisa. Isso me gera uma ansiedade, mas de certa forma nós poderíamos pensar que também seria um jeito de fuga. Como assim fuga? Espera que eu vou explicar. Porque quando você vive pensando em algo que não aconteceu, em algo que está no amanhã, eu não preciso olhar para o meu hoje. Eu não preciso olhar para o aqui e agora, para o que está acontecendo. Então, talvez nós podemos olhar, porque assim, a psicanálise, né, ela não vai ver o indivíduo como as nomeações da psiquiatria. Eu vi que tem bastante gente perguntando sobre ansiedade generalizada, né? Na psicanálise nós não vemos assim. Nós vamos entender o que te faz, o que tem te deixado ansioso, o que tem feito com que você visualize ou que você dê mais importância para uma situação futura que ainda não aconteceu do que você olhar o seu presente, o que está acontecendo aqui agora. O que nós poderíamos pensar a partir da psicanálise? É um sujeito que a sua realidade está muito dolorosa. Quando a minha realidade é quase que insuportável, né? Eu preciso achar um meio com que eu consiga continuar vivendo. Então, ficar pensando em uma situação futura me livra de certa cota de frustração. Não que isso seja benéfico, não que isso não cause algum incômodo, né? O ansioso é alguém que realmente sofre com isso e precisa olhar para isso, né? O que eu preciso entender? Quando eu estou ansioso, é bem provável que eu esteja em um ambiente que é opressor. Em um ambiente onde eu não consiga olhar para mim mesmo e confiar em mim. Em um ambiente que me desenvolve o descrédito. Sabe? Pessoas ao meu redor que não acreditam, que desqualificam o meu trabalho, faz com que eu me torne mais ansioso, né? Será que vou dar conta daquilo? Será que vou conseguir entregar aquilo? Será que o meu trabalho está bem feito? E isso gera uma ansiedade. Por quê? Porque talvez eu não esteja acreditando na minha capacidade. Vocês entendem a perspectiva que eu quero trazer, né? Não vamos entrar mais no senso comum, vamos tentar expandir um pouco mais, né? O que tem me tornado ansioso? Por exemplo, nós podemos pensar que a nossa sociedade nos torna ansiosos. Por quê? Porque você é obrigado a tantos anos de idade já ter conquistado algo, já estar em um emprego ganhando super bem, já precisa adquirir algo, né? Como que se diz? Aumentada essa questão do consumo, né? Alimentado que você consuma. Para você consumir, você precisa ganhar bastante. Então, você precisa frequentemente estar se movimentando. Não que isso seja ruim, mas isso causa também uma ansiedade. Será que vou dar conta? Será que eu consigo atingir certos requisitos? Entendem o que eu quero dizer? Né? Às vezes o ambiente onde você está inserido, às vezes as pessoas que estão ao seu redor têm facilitado para que você se torne mais ansioso, né? O que eu preciso entender? O que me deixa ansioso? Por que eu estou ansioso? Qual é a situação que me deixa ansioso? Porque, por exemplo, às vezes eu fico ansioso com um evento, né? Vamos supor que eu tenho uma festa e que eu preciso ir nessa festa. Só que eu sei que indo lá eu vou encontrar algumas pessoas. E às vezes o que me deixa ansioso é como aquelas pessoas vão reagir comigo, sabe? Como aquelas pessoas reagiriam na minha presença. Por que às vezes eu fico ansioso com isso? Porque pode ter acontecido uma situação anterior na minha vida, né? Vamos pensar que é uma reunião familiar. Vamos supor que anteriormente eu tenha passado por essa experiência e essa experiência tenha sido desprazerosa, tenha sido frustrante, sabe? No sentido assim que alguém me oprimiu, alguém me ofendeu de alguma maneira. Quando eu sei que eu vou encontrar aquelas pessoas novamente, o fato de eu já ter sentido algo ruim
né? Vai me deixar ansioso para que eu não sinta aquilo de novo, sabe? Um medo de sentir aquele sentimento novamente pode desenvolver uma ansiedade. Então, o que a gente precisa entender? Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês podem mandar perguntas e situações para que a gente pense a partir daí. Mas o meu olhar vai ser voltado nesse sentido. O que me deixa ansioso? O que faz com que eu fique pensando mais no futuro do que no meu presente? Será que o meu presente ele é mais frustrante, que faz com que eu fique mais vivendo no futuro? Né? Porque eu ficar ansioso, o momento que me deixa ansioso, eu fico pensando em uma situação futura. Então eu fujo da minha realidade, do meu aqui e agora, né? Das minhas responsabilidades. Bom, eu vi que tem bastante pessoa interagindo já, isso me deixa muito feliz. Eu vou tentar responder todo mundo. Eu sei que todos não vai dar para responder, mas vocês podem ir perguntando e nós vamos conversando a partir daí, né? Quais situações me deixam ansiosos? Vamos pensar sobre isso, né? Mandem aqui para mim. Que situação que te deixa ansioso? Quando você se sente ansioso, né? Vamos partir dessa perspectiva que o ansioso, para a psicanálise, é alguém frequentemente culpado, né? O que é alguém frequentemente culpado? Será que eu vou dar conta? É alguém que está desacreditando de si mesmo, sabe? Será que eu vou conseguir aquilo? Será que eu vou alcançar aquele trabalho? E a pessoa fica no será? 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 Porque o seu viver, o que você pode mudar ou não, é no aqui, é no agora, né? Então é a partir dessa perspectiva. Boa noite para quem chegou agora, eu sou a Jéssica e nós estamos falando sobre ansiedade. A Moniz trouxe uma questão. Quais os primeiros sintomas que podemos diagnosticar a ansiedade? Bom, na psicanálise nós não vamos usar o diagnóstico como na psiquiatria, né? Na psicanálise nós dividimos a psique do indivíduo estruturalmente. Então é dividido em 3 estruturas básicas. Ou nós estamos falando de uma neurose, que estaria, por exemplo, as ansiedades são neuroses nesse caso. Ou nós estaríamos falando de psicose, ou nós estaríamos falando de perversão. O que eu preciso olhar para mim e entender quando eu estou ansioso, né? Quando eu não paro de pensar naquilo, quando eu começo a tremer, sintomas físicos mesmo, né? Algumas pessoas têm sudorese, algumas pessoas têm o coração disparado, né? Parecendo até um ataque cardíaco. Então, assim, existem vários detalhezinhos que fazem com que eu note que o meu corpo muda, né? A gente pode pensar, por exemplo, na psicossomática, que é quando o meu emocional não tá dando conta daquilo e ele tenta te mostrar de que há algo de errado, né? Então, aí eu tenho uma doença psicossomática, uma forma do teu inconsciente te dizer, olha, pare, né? Você precisa olhar para si mesmo. Quando nós estamos falando de ansiedade, eu preciso começar a pensar, porque o sujeito que é ansioso sabe que é ansioso, né? A gente não precisa dar vários detalhes. É que quanto mais detalhes você vai dizendo para um ansioso, mais ele vai desenvolvendo, né? Se eu disser para um ansioso que, por exemplo, que a perna dele treme, porque é um sintoma também, né? Assim, é algo que a gente faz, né? Também tô dentro das categorias de ansiosas, né? Quem não é ansioso hoje em dia? É por essa questão que eu tô trazendo, sabe? Quem que não é ansioso? Será que a sociedade não te torna ansioso? Será que a sua família não te torna ansioso? Por quê? Porque cobra demais, né? O ser humano, hoje em dia, ele não pode mais se entristecer. Tá proibido de se entristecer. O fato das vezes eu estar me sentindo um pouco triste naquele dia pode me gerar uma ansiedade. Por quê? Porque me dizem que eu não posso, né? Porque se a gente for pensar na indústria, a indústria quer que você produza. Se você está deprimido e se você não consegue focar naquilo, você não produz. Então, você é proibido de se entristecer. Só que se entristecer é algo humano, né? É algo que todo mundo vai se entristecer. Nós não temos todos os dias felizes e nem todas as horas do dia também somos felizes frequentemente, né? Temos momentos ruins, precisamos se permitir a vivenciar isso.
Então tá dentro disso. Se, por exemplo, se eu tô sentindo que eu não tô dando conta das coisas e que eu preciso dividir aquela carga com alguém, é hora de eu procurar uma ajuda profissional. É hora de eu procurar uma psicoterapia, uma terapia, uma análise pessoal, como vocês queiram nomear. É importante que eu procure entender o que está acontecendo comigo, né? Da onde vem esse sentimento? Por que ele está surgindo? Será que esse sentimento é de agora ou será que ele vem lá da infância? Sabe? Nesse sentido. A Veralice tinha complementado, né? Doutora, eu sou muito ansiosa, o que devo fazer? Eu devo procurar uma ajuda profissional, eu devo procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, um analista, um psicanalista, como vocês queiram nomear. Eu preciso procurar alguém que me acolha, alguém com que eu possa dividir a minha dor, sabe? Alguém que vai acolher isso. O ansioso é aquele ansioso exacerbado, sabe? Que é demais, vamos dizer assim, que atrapalha o teu dia a dia, que atrapalha as tuas experiências. É alguém que provavelmente não tem ninguém que acolha pelo lado, sabe? É alguém que principalmente não tem alguém que o ouça, sabe? Que ouça as suas inquietudes, que ouça as suas dores. Porque ao contrário do que se pensam, ouvir é algo muito difícil. Nós encontramos vários encontros de monólogos, sabe? Alguém querendo discutir qual dor é maior. Não, a minha dor é maior. Não, a sua dor, sabe? Não, a minha é maior. Quando nós vamos pensar assim, já repararam isso? Quando você para conversar numa roda de amigos, que você vai contar alguma experiência sua, alguma emoção que você tenha, né? De alguma experiência, uma viagem, um presente novo, um momento difícil. Não dá 2 minutos, alguém vai te interromper para contar a própria história. Não, mas quando eu fui naquela viagem, não, mas quando eu fiz isso, sabe, nesse sentido, né? Ouvir o outro é algo que é frustrante. E a maioria não tá querendo ouvir, né? Tá mais para uma disputa. Então, por que se tornamos ansiosos? Porque não temos ninguém acolhendo a nossa inquietude. E é por isso que procuramos uma ajuda profissional. A Sheila colocou tudo bem. Tive um quadro de ansiedade generalizada. Você poderia me explicar um pouco mais, por favor? Sheila, sobre a ansiedade generalizada, como na psiquiatria, eu fico te devendo, né? Eu não consigo te explicar porque não é algo que eu utilizo no meu dia a dia. O que eu entenderia a partir daí? Qual é o tipo de ambiente? Qual é o tipo do seu trabalho, né? Com quem você trabalha, né? Sobre pressão? Não é sobre pressão? A pressão tá vindo de onde? Para eu estar ansioso é porque eu estou desacreditado de mim, sabe? É porque eu estou me culpando o tempo todo. Fiz algo de errado, preciso fazer de novo. É alguém que tenta se livrar frequentemente daquela culpa, né? Ou de ter feito algo de errado, ou de alguém ter desacreditado, enfim. Existem vários motivos que desencadeiam isso, né? Então eu preciso entender o seu histórico de vida, né? As suas experiências. Será que é lá da infância que tá vindo essa ansiedade? Ou será que essa pressão tem aumentado agora? Ou será que é uma somatória de situações que tem te deixado ansiosa? Sabe? Então é algo que a gente precisa, é trabalhado em análise isso, né? Por quê? Porque é singular, é de cada sujeito. Ninguém vai ter uma ansiedade que é igual a outra, sabe? Porque vem de motivos diferentes, de experiências diferentes. Não tem como eu mediar uma realidade da qual eu não vivo. Então não tem como eu saber se a sua dor, né, que você tá no momento, se ela é assim ou se ela é maior. Não tem como eu ter esse cronômetro de saber se dói mais para um ou se dói mais para o outro. Eu apenas posso me submeter a me colocar ao seu lugar, mas eu nunca vou saber o quanto dói, porque não estou no seu lugar. Faz sentido? Então, eu procuro uma ajuda profissional para eu poder entender a partir da minha história. Levem isso para a vida de vocês. Todas as respostas que vocês procuram estão dentro de vocês. Não estão nos livros, não estão numa medicação, não está aqui na minha fala. Mas está dentro da tua história, está dentro das suas experiências, do que você vivenciou, sabe?
Muitas pessoas aqui comentando, né? Sou bastante ansiosa. Isso é algo natural, né? Ter um pouco de ansiedade, tudo bem. O problema é quando ela passa a atrapalhar o seu dia a dia, atrapalhar a sua vida de uma forma geral, né? Então, assim, algum tipo de ansiedade natural. Não sei se tem como a gente erradicar isso, sabe? Não tem como a gente tirar isso completamente da nossa vida. Mas o que a gente vai aprender a partir da análise? Né? Eu vou aprender a conviver com essa ansiedade, sabe? E aí sou eu quem a controla de certo modo, não ela quem me controla. A Manuela colocou: é normal a ansiedade ser confundida com depressão? Porque tem TAG e depressão, mas muitas das vezes não sei explicar como me sinto. Bom, eu não me apegaria nem tanto esse diagnóstico de depressão, nem um diagnóstico de ansiedade. De qualquer forma, você está com algo te incomodando, né? De certa forma, há algo que me machuca. E eu preciso ouvir isso independente de qual seja o diagnóstico. Eu preciso ir em busca, né? Eu preciso entender e aprender a conviver com algumas faltas que não tem como ser preenchidas, né? Então, eu preciso entender o que me fez adoecer. Né? O Freud, ele tem uma frase que é fantástica, que fala muito disso, né? Entenda, que é a seguinte: entenda o que te fez adoecer. Entenda. Para que futuramente você possa evitar adoecer ou não. Entendem? A partir do momento que eu vou... Porque às vezes as pessoas não entendem, né? O que é uma terapia? Eu vou lá falar com uma outra pessoa, né? Quando você fala, quando você entra em contato com a dor, você torna o inconsciente consciente, né? A partir desse momento, é como se a tua estrutura psíquica, ela fosse se desenvolvendo, sabe? Ela conseguisse olhar outros aspectos. Então é importante, mesmo que você conte uma mesma história durante um ano, nunca vai ser igual, sempre vai ser de forma diferente, né? Porque nós estamos em constante transformação. Né? Nós não somos o mesmo todos os dias. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã já estarei diferente, enfim, consecutivamente. Então eu preciso entender de onde vem esse sintoma. Né? Então, na psicanálise, pelo menos, nós não se apegamos a esses rótulos dos transtornos. Não que, por exemplo, outras... Como que chama? Outras áreas da psicologia, sim, né, se utilizam da questão dos transtornos pela psiquiatria. Natural, não tem uma certa e outra errada. Tem apenas o que cada uma segue, né? Uma linha de pensamento. Apenas isso. O Renato colocou: comecei a ter crises de ansiedade já há algum tempo. De um mês para cá, comecei a sentir arritmia, sensações de desmaios, suores frios nos mesmos horários. Sim, é importante que você procure uma ajuda profissional e leve esse contexto, né? Por quê? Porque quando você Freud, tem várias frases de Freud, né? Óbvio. Mas tem uma outra frase que ele traz o seguinte, que o inconsciente, né? Porque a partir desse momento, que é a partir dessa perspectiva que nós vemos a psique do ser humano, né? A partir do consciente, pré-consciente, consciente, que é como Freud divide topograficamente a psique do indivíduo, né? Então, ele diz o seguinte: o inconsciente, que é a maior parte da sua estrutura psíquica, é uma voz sutil, mas ela nunca descansa até ela ser ouvida. Quando eu começo a ter algumas sensações, características de ansiedade, e eu não olho para isso, eu não paro para olhar para o meu interior, eu não paro para olhar para mim mesmo, eu não paro para olhar para o meu contexto, esse inconsciente ele vai ficar te dizendo cada vez mais. Então é como se os sintomas fossem aumentando, sabe? Então, por exemplo, se eu comecei a ter alguns sintomas de ansiedade, eu não notei isso, eu não dei importância para aqueles sintomas, é bem frequente que eles vão aumentando, né? Até chegar à questão da psicossomática, por exemplo, que é uma forma do teu inconsciente dizer que tem algo de errado, que eu preciso parar e olhar. Será que eu estou me tornando ansioso porque eu vivo fazendo pelos outros?
Será que eu estou me tornando ansioso por coisas que eu tenho permitido na minha vida? Sabe? Então são todos esses contextos, todos esses desdobramentos que a gente precisa parar e analisar. A Elaine, ela trouxe uma questão bem bacana. A falta, né, desejo no caso no caso psicanalítico, também gera ansiedade? De que desejo você está falando, Elaine? Por quê? Porque para a psicanálise, o desejo ele é um movimento. Não é um objeto que você deseja, mas é algo que te movimenta, sabe? É algo que você não consegue impedir. Quando você vê, você já está caminhando para aquilo, né? Algumas profissões, por exemplo, é algo que te impulsiona de alguma maneira. Então, que tipo de falta? Se é uma falta, se a gente está falando de uma falta na infância de uma função, né? Função paterna, função materna, sim, pode gerar uma ansiedade a partir daí. Por quê? Porque eu posso ter sentimentos de culpa, né? Será que, por exemplo, uma separação também pode gerar ansiedade? Será que os meus pais se separaram por minha culpa? Será que fui eu quem fiz isso? Né? Ansiedade se eu não tive uma função paterna presente. Por que eu não tive? Será que o que tem de errado em mim para que aquela pessoa não queira estar comigo? Para que aquela pessoa não queira fazer parte da minha vida? Entendem? Então, assim, a ansiedade, ela é gerada de várias situações, sabe? São vários detalhezinhos que é no desenvolvimento emocional de cada sujeito, que é constante, que é frequente, que vai aumentar ou não esse sintoma, entende? Então, é por isso que a gente precisa sempre parar. É por isso que terapia, psicoterapia é para todo mundo, né? Só que nem todo mundo quer entrar em contato. Por quê? Porque não é uma coisa gostosa. Não é? Vocês nunca vão ouvir a frase: eu amo fazer terapia. Não é gostoso, não é legal, é frustrante e dói, né? Então são poucos que conseguem se manter em um processo de análise. São poucos. A Larissa colocou: tá me descrevendo, realmente vivo num ambiente onde sou desacreditada. Sim, é assim que a psicanálise vai ver, né? Por que você tá se sentindo ansiosa? Por que esse sentimento está sendo desenvolvido em você? Existe um ambiente que está sendo opressor, existe um ambiente que está desacreditando, que está te cobrando demais, sabe? Por exemplo, o próprio Albert Einstein, ele tem uma frase que diz o seguinte: se nós formos julgar um peixe por quantas vezes ele sobe em uma árvore, nós sempre vamos dizer que ele é incapaz, sabe? Então, às vezes alguém te cobra por algo que você não pode oferecer, mas não porque você não tem a capacidade, mas porque aquilo não seja a sua aptidão. Mas porque você não tem uma desenvoltura melhor para aquilo, mas você vai ter por outras coisas. Sabe? Às vezes você tá em um tipo de trabalho que não é o trabalho ideal para você. Não é algo que você goste. Então você vai ter uma cobrança por algo que talvez você não consiga oferecer. Por quê? Porque é algo que te machuca. A partir desse tipo de situação, a partir dessa experiência, você pode desenvolver uma ansiedade, né? O que pode me deixar ansioso? Eu ter que acordar e ir pro meu trabalho. Eu saber que eu vou ter que enfrentar aquela labuta, né? Aquilo que tá me machucando de novo. Isso pode me deixar com uma ansiedade bastante peculiar, né? Que me impeça de ir. Por que se eu não vou trabalhar? Por quê? Né? Da onde vem? Será que é o meu emprego? Será que é na família? Entendem? Então, assim, são um conjunto de fatores. Que bom que vocês estão gostando. Tem bastante gente que falou que tá entendendo, que tá gostando. Eu trouxe algumas questões técnicas, né? Mas bem levinha, porque na psicanálise existem vários contextos, né? A ansiedade a gente pode encontrar na obra toda. Tanto de Melanie Klein, como de Winnicott, como principalmente de Bion também, né? Uma ansiedade no próprio paciente, a ansiedade que o paciente traz. Então, assim, enfim, é um desdobramento enorme. Mas vamos pensar mais leve, né? Vocês podem ir mandando perguntas que eu vou respondendo conforme a demanda, tá?
Bom, vocês gostaram? A Graziela fez uma pergunta bacana, né? Síndrome do pânico tem a ver com ansiedade? Com certeza, né? É o ápice da ansiedade, né? É uma pessoa que tem um medo de que algo aconteça contra ela ou contra uma outra pessoa, mas é um medo frequente de morrer, né? Será que eu tenho medo Será que eu tenho esse medo frequente de morrer? Porque talvez eu não esteja vivendo, sabe? Às vezes a gente desenvolve um medo terrível de morrer, do ato, né, da morte física, quando emocionalmente já estamos mortos, sabe? Aqueles que não vivem, que passam a vida em função do outro, que não olham para si, que não se colocam em primeiro lugar. Isso é importante. Você vem em primeiro lugar de qualquer pessoa na sua vida. Você tem que estar em primeiro lugar. A Angelita colocou, sair de casa me deixa ansiosa. Exatamente, porque tá relacionado a isso. Quem eu vou encontrar lá fora? Quais são as pessoas que eu tenho convívio que possam me provocar uma ansiedade, né? Marília tem tudo a ver, né? Ela colocou, sinto ansiedade com medo, imagino pior. Exatamente, né? O medo, o que é o medo? O medo de eu sentir aquilo de novo, o medo do desconhecido. Quando eu estou ansioso, eu estou vulnerável, né? Eu não sei o que vai acontecer. A mudança traz ansiedade, sabe? E como a mudança traz ansiedade, as pessoas evitam mudar, evitam mudanças. O Freud, antes dele morrer, né, um dos seus textos, ele se questionava bastante. Por que as pessoas buscam a infelicidade? Por que eu passo anos em um trabalho que eu não gosto? Por que eu passo anos em um relacionamento que me machuca? Por que eu passo anos indo a lugares que eu não gostaria? Sabe? Nesse sentido? Porque eu ainda faço coisas que eu não gostaria de fazer? Ou porque eu convivo com pessoas que me machucam, né? Então, nesse sentido, por quê? Por que eu ainda faço isso comigo? O que eu tenho feito com o que eu quero, né? Com o meu desejo, com os meus sonhos? Será que eu tenho ido em busca? Faz sentido? A psicanálise é isso mesmo, é uma coisa que é um incômodo, é algo que te questiona o tempo todo, né? Por isso que ela é um pouco diferente de outras abordagens. É algo que te questiona o tempo todo, não é nada sugestivo. Ela te responsabiliza pelo que tem acontecido na sua vida. Por quê? Porque se o outro te machuca, por que você permite, né? Se aonde você está não é onde você gostaria de estar, o que eu tenho feito para sair dessa posição? O que eu tenho feito para sair desse lugar? E boa noite para quem chegou agora. A Adriana colocou, sim, sou insegura e isso me causa ansiedade. Porque tá muito correlacionado. Ansiedade é pura insegurança, né? A Renata colocou, já acordo ansiosa com a expectativa do meu dia. Exatamente. Será que eu tô num trabalho que eu gosto? Será que eu tenho encontrado pessoas nesse dia em que eu goste, né? Ou enfim, algo do tipo? Então, às vezes, tá correlacionado com isso, né? O que eu tenho feito em relação a isso? Escuro aqui. A Rosiane colocou, amando esse tema, não entendia porque eu sou ansiosa. Esse olhar de fuga é meu caso. Realmente, porque, vamos, pra quem não pegou, né? O que a gente tava falando, o que eu tava falando sobre a fuga? Né? Vou deixar assim que eu acho que fica melhor. Quando eu fico pensando em uma situação futura, em algo que não aconteceu, em algo que ainda vai acontecer, eu não preciso olhar para minha realidade, eu não preciso olhar para o meu aqui e agora, né? Eu fico pensando naquilo. Será que eu estou fugindo da minha realidade para ter consequentemente mais ansiedade, né? Me torno mais ansiosa porque a minha realidade presente é insuportável, porque a minha realidade presente é muito dolorosa? Entende? A perspectiva, entende esse outro olhar, né, da própria ansiedade?
A Tatiana colocou, eu como demais e tenho um pouco de falta de ar. Pode ser ansiedade? Pode ser vários fatores, né? A partir do momento que eu sinto algum sintoma, eu preciso procurar uma ajuda profissional, né? E eu preciso levar essa psicoterapia, essa terapia até as últimas consequências, né? Alguém que precisa investir nisso. Por que invisto, né? Eu invisto meu tempo, eu invisto a minha energia psíquica e eu invisto uma cota de dinheiro também. Não é? Então, é preciso de um investimento. Tenho algum sintoma, estou sentindo que as coisas do dia a dia, eu preciso de uma ajuda, eu preciso dividir isso com alguém, preciso procurar uma ajuda profissional inevitavelmente, sabe? Importante, porque quando você vai para terapia, não é para um analista que você está indo, não é para ele que você está ajudando, é assim mesmo. É o encontro com você, sabe? A Adriana colocou, né? Me digam se a ansiedade ataca o físico, tipo taquicardia, sudorese, medo. Sim. A ansiedade, ela traz vários sintomas físicos, né? Não só a ansiedade, mas qualquer outra neurose, né? Por exemplo, a ansiedade também tá ligado ao que a psiquiatria chama de toque, né? Por que eu preciso frequentemente lavar as mãos? Por que eu preciso fazer um movimento repetitivo frequentemente? Entendem aonde que eu digo a questão do frequentemente culpado? Tá também nessa perspectiva. Então, a gente precisa entender. A Sheila complementou, né? Numa entrevista de emprego, ao pensar em compra. Exatamente, a ansiedade, ela vem de vários fatores, de várias situações. A Poliana colocou, como não ter esses sintomas? Bom, não sei se é possível erradicar totalmente, sabe? Tirar totalmente da sua vida. Mas o que acontece aqui dentro da terapia, a partir do momento que você consegue olhar mais para você, reconhecer as suas qualidades, valorizar as suas qualidades, sabe? O ataque do outro, porque ele vai acontecer, as pessoas vão te atacar, né? Psicologicamente falando, ele não vai ser tão destruidor na tua vida, sabe? Porque quando eu paro e olho para aquele ataque, eu consigo ver se aquilo é real ou não. Se eu tô me ofendendo a um ataque do outro, será que eu tô acreditando naquilo? Né? Porque se ele não é real, se ele não tá dizendo que aquilo realmente é o que eu sou, então eu não posso me ofender com aquilo. Né? E eu preciso me evitar também, né? Eu não preciso ficar frequentemente com aquela pessoa, então eu posso ter uma... Entendem? Então, para eu não ter sintomas, não é que não vá ter sintomas, né? A psicanálise não vai tratar de cura, né? Não existe cura total de sintomas, isso é uma utopia. O que existe é um sujeito que vai estar frequentemente buscando se transformar. Nós vamos tratar na psicanálise de uma pró-cura, um sujeito que está constantemente querendo se transformar, querendo evoluir psiquicamente. Isso demanda de um tempo também, é claro. Catiane, é bem complicado. É por isso que a gente precisa se manter em um acompanhamento psicológico mesmo. Né? Ela falou que ela já faz tratamento com psicólogo e psiquiatria. E mesmo assim... mas nunca sei quando estou doente mesmo ou com ansiedade. E quando me controlo doente, o pânico vem. Então, são tipos de abordagens, né? São formas de abordar o indivíduo. A psicanálise aborda de uma outra maneira, né? Eu vou entender o que tem acontecido no teu contexto. Psicanálise não usa muito via medicamentosa para isso. A Adriana colocou, eu sou ansiosa a ponto de se isolar, porque assim não preciso me esforçar para algo. Exatamente, né? O que eu encontro? Que tipo de pessoas que eu encontro? Então, tem a ver com o contexto, tem a ver com o ambiente que eu estou inserido, perdão. A Florips colocou, eu tomo remédio para ansiedade há anos. Você disse algo certo. Pessoas ao meu redor me deixam, né?
Com ansiedade, exatamente. É por isso que nós não tratamos de via medicamentosa, mas sim de você entrar em contato com o que dói, né? E eu entrar em contato com o que dói vai doer, não tem como eu evitar isso, né? Então eu não posso tomar um tipo de medicação que tenta amenizar essas sensações. Eu preciso vivenciá-las como elas são e não abafá-las. A Ivanira, ela traz uma situação de uma amiga, né? Não tem como a gente saber a causa, porque vai depender da história do sujeito, né? Então, ela precisa buscar uma ajuda profissional e entender dentro da história dela o que acontece, né? Catiane, procure uma ajuda profissional. Se você está achando que não está tendo evolução com esse tipo de ajuda que você procurou, você pode procurar um outro profissional para isso, sabe? Porque nós nunca vamos encontrar nunca não, né? Pode ser que a gente encontre, mas às vezes nós não vamos encontrar um profissional que seja adequado pra gente, porque cada um vai ter um tipo de profissional que tem mais empatia, né? Que tem mais um contato com a abordagem, com o modo dele conduzir as análises, enfim, né? Cada um vai ter um tipo de profissional para si. Então, se eu não estou me adequando àquele profissional, eu posso buscar um outro profissional com quem eu me adeque, com quem eu me sinta mais à vontade, com quem eu tenho empatia. Então, eu não preciso necessariamente ficar apenas com uma pessoa. Exatamente, Renata. Ela colocou: já sofri com essa pressão das empresas. A gente tem que fingir que está bem o tempo todo. Porque industrialmente, né, para a indústria, o sujeito precisa ser máquina. Só que nós não somos. Nós somos seres humanos que temos dias bons, dias ruins, momentos bons, momentos ruins. E a gente precisa se permitir entristecer. Isso é natural. Nem toda tristeza é depressão. Entendem? Entender por que a psicanálise não se usa de rótulos? Né? É perigoso você rotular alguém, porque esse alguém vai usar às vezes como muleta. Então, nesses casos. A Cláudia trouxe um relato, né? É questão da psicossomatização. Quando eu não estou cuidando muito e vem quando o meu emocional, quando a doença do emocional, ela não é cuidada, né? Ela vem pro físico, que é uma forma de te dizer que há algo de errado. Que ela diz que a minha ansiedade é tão séria que adquiri estracitole e eu estou até tomando remédios pro coração, além dos remédios de ansiedade de psicólogo. Sim, continua com o tratamento. Adriana, procura uma ajuda profissional, né? Procura alguém que possa dividir a dor com você. Adriana Silva, ela colocou que ela teve alguns pensamentos suicidas, né? Não há nada que eu possa dizer que vai evitar você de cometer ou não, ou qualquer outra pessoa. Porque ninguém esteve no seu lugar, ninguém sabe o quanto doeu e o porquê doeu, né? Só você sabe o quanto é essa dor. Então procura uma ajuda profissional para que você se sinta acolhida. Alguém que possa realmente estar com você. Alguém que possa te ouvir e dividir o que tá doendo, né? A Adriana colocou: sou tão ansiosa que quando penso em fazer algo para o futuro, quero para hoje. E quando me sinto acolhida, quero sempre esta pessoa que me acolheram por perto. Me sinto calma, segura. Adriana, todos nós fazemos isso, né? Quando eu me sinto acolhida, é óbvio que eu quero que aquela pessoa fique do meu lado, não é? Qual é o sujeito que não gosta de ser acolhido? Nós buscamos isso, né? Nós buscamos no outro um acolhimento, um carinho, né? Um olhar reconhecedor. Miriam Santos continua com seu acompanhamento psicológico, né? Isso depois de um tempo tende a amenizar. Entendam que assim, nada é rápido, né? Pelo menos na psicanálise. Às vezes dizem que psicanálise demora muito, mas não é que demora, sabe? São todos os seus anos de vida que vão ser tratados dentro de uma análise. Então não é 3, 4 meses que vai estar tudo ok, sabe? Você precisa investir um tempo para isso. Porque o que a gente vai trabalhar dentro da análise? Dentro da psicanálise, né? Que é o meu ponto de vista. Todos os seus anos,
né? Todas as suas histórias. Quais? As que você trouxer. Quanto tempo vai durar? Não sei. Não sei o tamanho do teu passo. Não sei o quanto você pode caminhar ou não. São quantos anos? São 10, 20, 30, 40, 60 anos de histórias? Não, não é em 3 meses, sabe? São anos de terapia. Sim, é um investimento. É um investimento para você, exclusivamente. A Jane colocou, eu sou muito ansiosa e está me prejudicando muito a minha saúde. Sinto muita arritmia, está virando doença psicossomática. Eu queria saber como tratar, porque até hoje não encontrei alguém que pudesse me ajudar sobre esta ansiedade. Eu estou em um quadro de depressão. O que fazer? Eu preciso procurar uma ajuda profissional. E eu preciso investir nisso, né? Às vezes eu vou precisar abrir mão de outras coisas para poder estar com algum profissional e ser acolhido nesse sentido. Agora eu preciso ir procurar um profissional. Se eu estou com arritmia, eu preciso procurar um cardiologista também, né? E ver se não é nada físico. Nem toda arritmia é gerada pela ansiedade. Às vezes é um problema biológico, então eu não posso deixar de procurar um profissional. Então, se eu estou tendo arritmia e eu já fui um profissional e tá tudo ok, ok. Aí a gente tá falando de emocional. Agora, se eu tenho algum problema de arritmia mesmo, eu preciso procurar uma ajuda profissional, né? De um cardiologista, alguém, sabe? Fisiológico. A Renata colocou, fazer coisas que você não quer fazer, porém precisa fazer por obrigação. Isso gera muita ansiedade, é horrível, um ritmo. Então é aí que tá, ninguém é obrigado a nada, sabe? Será que eu realmente sou obrigada a isso? Tem coisas que eu não sou obrigada. E aí eu vou te perguntar, qual que é mais importante, a tua saúde mental ou essa obrigação? Que tipo de obrigação eu tenho que fazer? Então são coisas pra pôr numa balança, sabe? E ver o que realmente importa. A Adriana colocou, então, vivi em um ambiente briguento, familiar. Desde criança, o meu pai era pai presente para as necessidades e ausente para os carinhos. Esses são os mais dolorosos, né? Quando eu tenho uma figura paterna, mas eu não tenho uma figura paterna que desenvolva a função paterna, que são coisas exatamente diferentes. Às vezes você ter uma figura de um pai não quer dizer que ele tenha exercido as funções de um pai, né? Muito obrigada, Ivani. A Valsilene colocou, sou tão ansiosa que uma vez fui parar no hospital pensando que estava morrendo. Foi uma crise. Eu imagino o quanto foi doloroso. É por isso que a gente precisa estar em acompanhamento psicológico. William colocou assim, né? Boa noite. Quando eu vou em qualquer consultório médico, qualquer procedimento que o doutor fizer, eu fico muito ansioso e não consigo me controlar. Isso me atrapalha porque muitas vezes pensam que eu tenho até pressão alta e eu sei que não é. William, às vezes não, né? Você teve algum tipo de situação que foi, de certa forma, frustrante, né? Que foi traumática, de certa forma. Então, quando eu tenho uma ansiedade, muitas vezes eu tenho medo de de ter um sentimento novamente. Então, se eu fui a algum médico alguma vez, algum consultório, né? Pode ter sido de um dentista, de um médico mesmo, de qualquer pessoa. Às vezes eu acabo assimilando situações, né? Para um contexto geral. Então, eu preciso entender da onde veio isso. Né? Tem algum histórico onde eu tenha me sentido oprimida, onde eu tenha me sentido ferido de alguma maneira, né? Então eu vou ter um medo de estar naquele ambiente de novo. E às vezes por ser recalcado, de ter se tornado reprimido, né? Ter sido jogado por inconsciente, eu não entendo, eu não me lembro. É por isso que eu preciso procurar uma ajuda profissional, psicológica.
Para que eu entenda da onde vem isso. Vem de algum lugar, vem de alguma experiência que foi dolorosa. E eu tenho medo de sentir aquele sentimento de novo. E aí eu vou ficando ansioso. A Fernanda Nobre colocou: sou psicóloga e estou com uma dúvida. E não como agir. Não sabe como agir, acho que é isso, né? Paciente, ansiedade e se automutila. Eu preciso entender por que eu tô me automutilando, né? Será que eu tô testando se eu tô viva? Será que eu tô, sabe? Tem alguns sentidos pra isso. Ninguém se mutila por acaso, né? Então eu preciso entender o que tá acontecendo. O paciente precisa me trazer fatos. Não tem como, às vezes... Porque entendam que é assim... O terapeuta, né, o psicoterapeuta, é alguém que ele vai estar um passo atrás do paciente. Não é alguém que vai conduzir o caminho. Eu não sei o caminho, eu não sei o porquê. Mas eu vou estar com você quando você descobrir. Aí é diferente. Então, não é o terapeuta que vai te dizer o caminho, e sim o paciente, né? Qual é a história? Qual é o contexto que esse indivíduo está vivendo? Porque muitas vezes eu tô ali com uma família que não olha para mim, uma família que não me ouve, que... sei lá, tô sentindo que eu tô atormentando ali, que eu estou atrapalhando naquele ambiente, e aí eu começo a cortar pra ver, será que eu sou real? Né? Será que eu sou real pra ver se eu tô aqui ou não? Então depende muito do contexto, né? Não tem como te orientar assim, não sei o contexto do paciente. Mas eu faço supervisão clínica na psicanálise, então caso alguém tenha interesse, pode entrar em contato. A Florips falou, mas entrar em contato com a dor é horrível. Sim, é horrível. Mas sabe aquele horrível necessário? É necessário. Ela falou, já tentei algumas vezes fazer terapia, mas eu lembro de coisas que da infância que não... que doem demais. Sim, doem demais, né? É por isso que não é fácil estar em terapia. Só que se aquilo me machuca, eu preciso entrar em contato. E é por isso que eu tenho que ter um profissional que seja acolhedor, um profissional que acolha essa dor, sabe? Para que eu possa dividir. Isso vai demandar um tempo, não vai ser logo de início, né? Talvez depois de 1 ano de terapia eu consiga abrir algumas questões que eram muito dolorosas, sabe? Então eu preciso ir deixando esse tempo. Não dá para eu chegar a primeiro contato e achar que eu vou entrar em contato com o que dói. Não, porque muitas vezes eu vou trazer... Vou usar a tela para mostrar para vocês. Muitas vezes eu vou dizer que tá doendo aqui em cima, quando tá doendo aqui embaixo. Só que eu não quero tocar no que tá aqui embaixo, então eu vou falar do que tá aqui em cima, né? Será que a queixa que eu tô trazendo no consultório é a queixa que tá me incomodando? Às vezes, inconscientemente, não é essa queixa, e quando você vai ver, é uma outra coisa, é um outro contexto, né? O que a psicanálise ela vai lidar? Ela vai lidar com o não dito, com o que tá nas entrelinhas, com o que você omite, não o que você realmente diz, né? Entendem? O Anderson colocou, mas será que ela faz algo? Deve ser quando eu disse que a pessoa não, ninguém acredita nela, né? Mas será que ela faz algo para ser acreditada? Se todos têm a mesma opinião sobre ela, será que o problema está em todas as pessoas? Tem que saber de todos os lados para dar um parecer. Bom, quando eu estou com o paciente, eu vou saber e querer ouvir a versão dele apenas. Não vou procurar a versão das outras pessoas. Se aquele paciente está me dizendo que estão cobrando demais, algo que às vezes ela não pode dar, ou que ela não está conseguindo se sobressair porque as pessoas não acreditam, eu não vou atestar se todas as pessoas acreditam ou não. Eu vou estar com você. Você vai ser meu paciente, não é? Então, a tua história, a forma como você vê é importante para mim, não que as outras pessoas dizem. Porque apontar e dizer que você não é capaz é muito fácil. Agora, chegar do teu lado e te dar um apoio e dizer vamos juntos é o que é o mais difícil, é o que não se acha muito por aí, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso olhar para mim e saber qual é a minha habilidade. Ninguém tem habilidade em tudo, né? Não é? Isso não é possível. Eu tenho habilidade em algo. Será que eu estou olhando para isso?
Será que eu estou sabendo olhar para minha habilidade, né? E não é porque eu tenho habilidade para isso que eu não vou ter habilidade para outras coisas, não é? Que bom que algumas pessoas gostou, eu fico muito feliz. A Vera Lúcia fez uma pergunta importantíssima. A ansiedade seria algum problema que aconteceu na infância e acompanha até a vida adulta? Sim, bem provavelmente. É alguma falha no desenvolvimento, é algumas questões que ficaram a ser repensadas, né? O Augusto fez uma pergunta interessante. Uma pessoa que tem ansiedade pode desenvolver crises de asma? Sim. Asma, a questão da gagueira, né? Tem muitas, pelo menos para a psicanálise, tem muitas questões inconscientes, né? Que eu preciso parar e olhar para isso. Por quê? Da onde vem? Por que surgiu? Já perceberam que tem algumas crianças que na infância eram gagas e depois isso sumiu? Por que será? Né? Então, o inconsciente, a psique, é muito mais do que a gente pensa, né? É muito mais do que a gente realmente tem conhecimento. A Paty colocou, não consigo passar em entrevistas de emprego, motivo da ansiedade, passo mal. Paty, procure uma ajuda profissional, entenda por que isso, sabe? Isso tem um motivo. A Irinete colocou, muito oportuno esse tema para a atualidade, tempos difíceis. Exatamente. Nunca se cobrou tanto do ser humano, né? Nunca se medicamentou tanto o ser humano, nunca se rotulou tanto o ser humano, né? Então, é muita cobrança. A Ivani colocou, eu me sinto assim ansiosa. Na terapia tem momentos que a terapeuta me pede para fazer algo, mas não consigo. Aí tenho medo dela dizer que não estou levando a sério e aí me dá insegurança de voltar. Bom, para psicanálise a gente não te orienta a nada, né? A gente não te obriga a nada. Mas depende, eu não sei que tipo de coisas que foi pedido para você. Porque, por exemplo, a gente questiona por que você não coloca limite nas pessoas, né? Por que você permite que as pessoas te ofendam? Por que você permite que a pessoa entre na tua vida, faça uma bagunça e vá embora? E deixa toda a sujeira para você limpar. Então tem algumas coisas que é questionante, né? Porque você permite, porque você não faz, porque você espera que o outro faça. Então tem algumas coisas que realmente coloca você a se responsabilizar pelas coisas que acontecem. Agora depende do que você tá falando, sabe? Não tem como eu dizer porque eu não estava ali. Joedina, muito obrigada. Fico muito feliz que você goste. O Anderson colocou, Jéssica, a impressão que estou tendo é que tudo que falam você dizendo que é sintoma de ansiedade. Bom, é porque assim, o que é ansiedade? Né? O que é um sujeito ansioso? O que eu estou questionando aqui é o que torna um sujeito ansioso. Por que eu estou ansioso? O que tem me tornado ansioso, né? A Ingrid colocou, parabéns pelo seu trabalho, suas palavras ajudam muito. Eu percebo que tenho ansiedade um pouco excessiva, pois sei que quando atrapalha no dia a dia, porque muitas vezes me sinto insegura, na faculdade mesmo ou no trabalho, há muitos momentos que nem sei, mas eu sempre estou buscando e tentando melhorar, e é muito complicado. Ingrid, procure uma ajuda profissional, sabe? Para ajudar a dividir essa carga. Alguém que esteja com você, alguém que te ouça, alguém que queira isso, sabe? Então, é importante nesses momentos quando eu tô mais fragilizada, porque a faculdade te cobra, né? O teu emprego te cobra. A faculdade parece que você não tem vida após faculdade, né? Tem isso também. Então, é muita coisa, é muita cobrança, é muita coisa ao mesmo tempo.
Então, eu tenho uma pausa para eu parar, para eu analisar a situação, para eu pensar melhor. Porque tudo está correlacionado. Se eu estou com um conflito no relacionamento, ele vai ser transmitido para a faculdade, ele vai ser transmitido para o trabalho, ele vai ser transmitido para relacionamento com amigos, né? A forma como eu me relaciono, eu acabo reproduzindo isso. Então, um lugar eu já preciso procurar e entender por quê, né? Exatamente, Geraldo. De piano tem várias questões de, de ansiedade. Pessoal, a gente vai finalizar daqui a pouquinho, tá? A gente já até passou um pouquinho do horário. Eu vou só terminar de responder mais algumas questões e a gente já finaliza. A Sandra colocou como lidar com uma pessoa que não quer ir mais para o trabalho. O que quer tem que ser feito. O que tem que ser feito? Essa pessoa precisa ir para uma ajuda profissional. Precisa entrar em um processo psicoterápico, né? Em uma análise pessoal. Só que a pessoa precisa querer. Ninguém faz análise obrigado, sabe? Isso não funciona. Eu preciso ter um desejo de querer me transformar. Então a pessoa precisa querer para isso. Agora, se você está do lado e essa pessoa não quer entrar em um processo de análise, o que você pode fazer é ouvi-la. Parece simples, mas é muito mais eficaz que qualquer outra coisa, sabe? Entender que se não tá querendo ir, alguma coisa tem. E se não tá querendo ir é porque tá doendo demais, né? Eu imagino, Tamara, o quanto tenha sido difícil quando você teve a crise. A Joema falou que ela faz psicologia, né? E me descobriu uma ansiosa nata, mas ainda não consegui ir ao terapeuta. Isso me causa pânico e frustra. Sim, né? Porque eu sei que eu vou lidar com coisas que machucam lá. Mas se você faz psicologia, precisa procurar um terapeuta. A Minella, acho que é isso, né? Minella Dominique. Ela colocou: e quando a pessoa que nos ataca é a nossa própria família? Será que você tem permitido? Né? Que tipo de ataque? Será que eu permito isso? Preciso parar e olhar, né? Qual é a pessoa? Por que ela vem me atacando? Porque eu aceito o ataque. Porque quando a pessoa tá me atacando, eu preciso interromper isso, sabe? Eu preciso pôr um ponto, né? Preciso pôr um limite naquilo que me machuca. Certo? Olha, peraí, comigo você não pode falar desse jeito. Ou peraí, comigo as coisas não funcionam assim. Só que isso precisa estar claro dentro de mim. Por isso que eu preciso estar numa ajuda profissional. A Fernanda Nobre colocou. Que ela é da psicanálise. Fernanda, me chama no inbox depois que a gente pode conversar um pouco mais. Aqui na live fica muito inadequado até. Pra eu falar um pouco sobre isso, tá? Rita, procura uma ajuda profissional para que isso possa te ajudar, enfim, né? Lá você vai poder entender o contexto. Por que eu não consigo me desprender, né? Por que eu fico? Será que eu tenho ganho secundário? Que tipo de ganho secundário eu tô tendo? Rafael, ele fez uma pergunta, né? Tem uma amiga que tem ansiedade. Gostaria que você me desse um norte. Qual conduta devo tomar quando a mesma estiver em crise? Esteja do lado dela. A ouça, a acolha, sabe? É disso que ela precisa. E o que você pode fazer é indicar ela para um profissional, né? Indicar um profissional que você goste, alguém que você conheça. Mas não tem muita coisa que a gente possa fazer estando de fora, sabe? Porque assim, acolher alguém e ouvir alguém já é muito difícil. Então, se você conseguir fazer isso, já é 10, é o suficiente. A Zenilda diz que teve um início de AVC um ano atrás, desde então fiquei com crise de ansiedade, tenho muito medo de ter outro AVC. Procure uma ajuda profissional, só o medicamento não resolve, né? Eu preciso ter um acompanhamento profissional junto. Pessoal, tem muita pergunta aqui que eu não vou conseguir responder.
A Evelyn fez uma pergunta. Tenho dificuldade de falar em público. Me dá tremedeira, travo, gaguejo. Isso pode estar ligado à ansiedade? Como lidar com isso? Sim, está ligado à ansiedade. Você precisa procurar uma ajuda profissional, certo? Para eu entender por que eu sinto isso. Será que eu estou insegura, né? Provavelmente estou insegura. Será que eu fico com medo do julgamento do outro, que os outros vão pensar? Porque alguém já me julgou errado, alguém já me feriu através de um julgamento? Então tem muita coisa relacionada a isso, sabe? Por que eu sinto esses sintomas? Em que situações? Quem estão nessas situações? Às vezes eu tenho um professor que é muito exigente. Então, assim, é um contexto tão amplo. Mas procura uma ajuda profissional. Exatamente, Juliana. A ansiedade não é uma coisa banal, né? Ansiedade, a Juliana também pediu para falar um pouco sobre ansiedade social. A ansiedade social está um pouco ligada ao tipo de relação, né? Geralmente eu não tenho uma ansiedade com todas as pessoas, mas com algumas específicas, com pessoas desconhecidas. Será que o que elas vão pensar de mim? Como eu vou agir perante aquela situação? Isso pode gerar uma questão de ansiedade, conhecer pessoas novas. Por quê? Porque eu estou vulnerável, o que é desconhecido, o que eu não conheço, né? Por isso que pessoas ansiosas têm muita dificuldade com mudança. Isso, entre em contato comigo, Fernanda, aqui a gente fala sobre supervisão. Olha aqui, a gente tem uma coisa bacana, ó. Bacana assim, né? Ela deu um parecer dela. Ela respondeu a Fernanda, eu me automutilava para aliviar a dor que sentia de dentro de mim. Era uma forma de mudar a dor de lugar. Sim, você muda a dor de lugar e também testa, né? Será que eu tô aqui? Por que as pessoas não me veem? Por que as pessoas não me escutam, né? A Viviane colocou algo bem bacana. O fato de estar em terapia já é uma maneira de tentar vencer os medos e as frustrações do passado ou do presente, e talvez do futuro, e precisamos permanecer, exatamente. É algo fácil? Não, mas é necessário. Que bom que vocês gostaram do tema, né? Eu acho que ele é interessante. Já teve outros profissionais aqui que tiveram lives sobre ansiedade, mas eu trouxe uma outra perspectiva, então eu acho que contribui também. Muito obrigada, Juliana, que bom que você gostou. A Maria do Carmo colocou, sim, psicoterapia ajuda o indivíduo em que sentido? Bom, não vai te dar um caminho e não vai te dar respostas, né? A psicoterapia, ela vai te auxiliar para que você se ouça, para que você entenda o que você quer, não o que o outro quer, né? Porque muitas vezes eu vivo em função do outro, o que o outro deseja, não o que eu desejo, entende? Então, psicoterapia é importante para que você se coloque em primeiro lugar, porque às vezes assim, né? Às vezes as pessoas pensam, eu não tenho dinheiro para terapia, né? É muito caro, não consigo fazer terapia. Mas quanto vale a tua saúde mental? Né? Será que você não está conseguindo se organizar financeiramente porque o teu emocional não está organizado? Porque muitas vezes é um reflexo, né? Às vezes eu não consigo organizar o meu dinheiro porque aqui dentro tá tudo desorganizado. Aqui dentro tá uma confusão. Então eu preciso parar e olhar para aquilo, né? Eu paro para olhar. Então, às vezes o sujeito olha para aquilo, já cria uma resistência. Não faço terapia porque é caro. Será que é caro? Né? Sem saúde mental, não tem saúde, sabe? Você não consegue desenvolver, você não consegue trabalhar, você não consegue se relacionar, entende? Então, é fundamental. Se as pessoas dessem mais importância para o tratamento psicológico, nem sei o que seria do mundo. Seria bem melhor. Sabe? Porque a partir do momento que eu paro para me ouvir, eu posso também ouvir o outro. Posso me propor a ouvir o outro. É por isso que não existe analista que não tenha, que não esteja em análise também, né? Porque para a psicanálise, o analista, né, o terapeuta, ele precisa estar com o seu inconsciente receptivo pro inconsciente do paciente. É de inconsciente para inconsciente. Se eu não ouço o meu inconsciente, como eu vou ouvir o do outro?
né? É por isso que se eu sou psicoterapeuta, eu tenho que estar em análise em primeiro lugar. E ainda mais, a minha análise tem que ir às últimas consequências. Não tem tempo para isso. Enquanto eu estiver sendo terapeuta, eu estarei sendo paciente também. Bom, pessoal, precisamos finalizar. Deixa eu só ver. O Rafael colocou, sou psicólogo de outra abordagem, adoro te ouvir. Nossa, isso me deixa muito feliz, Rafael. Porque é importante isso, que a gente ouça outras abordagens, né? Porque não tem uma certa e outra errada. Tem só que vai fazer sentido pra você. Se tá ajudando o sujeito, tá ok. É isso aí. Que bom que você tá aqui. Cláudia, procura uma ajuda profissional. Tem tudo a ver com isso, né? Ela falou, sinto fome. Quando a gente tá falando, aí você já tá falando de talvez um transtorno, né? Quando a gente tá falando de bulimia, também há alguns sintomas relacionados de ansiedade também, né? Mas a bulimia, ela tem outras características. A gente pode pegar um dia pra falar sobre transtornos alimentares. Mas enfim, eu preciso procurar uma ajuda profissional. A Juliana fez uma pergunta que vale a pena responder aqui. Não que as outras não valham, não entendam por isso. O Naildo colocou, sou psicólogo e aplico a técnica da respiração com os meus pacientes para o controle de ansiedade. O que você acha? A psicanálise não se utiliza de tipo de técnica, sabe? Dentro da análise. A única forma para a psicanálise do sujeito entender a ansiedade, ele aprendendo a conviver com ela, ele entrando em contato com a dor, mas não tem isso de técnica. Tem para outros profissionais, se te ajuda e ajuda a pessoa, tá ok, né? Tudo que puder fazer para aliviar isso, eu acho bem-vindo, né? Mas não é algo que se utiliza, assim, sabe? Que é indicado, por exemplo. Não indico. Mas se faz bem para a pessoa, tá ótimo, né? A Juliana colocou, isso é importante a gente discutir aqui, ó. Como convencer o ansioso de que a psicoterapia o ajudará a lidar com os sintomas e que a ansiedade realmente é um problema que precisa ser tratado? A psicologia clínica vem conquistando cada vez mais espaço, mas ainda é muito desacreditada, infelizmente. Exatamente. Juliana, não tem como eu convencer alguém, sabe? Para você ir para terapia, você precisa querer. Ninguém instiga ninguém. As pessoas que olham para terapia e diz que isso que isso é bobagem, que isso é frescura, sabe? São pessoas que nunca se usufruíram dos benefícios de uma terapia. Eu critico, sabe? Ninguém convence ninguém, sabe? Tá em você, se você quer ou não. Tem que ter um desejo. A pessoa precisa querer para isso poder se sustentar, para isso poder evoluir, né? Então, assim, não dá para convencer ninguém. Eu posso dizer, eu posso te orientar, mas aí se você vai fazer ou não é outra coisa. Tem um exemplo que meu professor usa que eu acho bem característico disso, né? É um exemplo assim, tipo, totalmente diferente, mas só para ficar mais claro. Você pode até levar um cavalo na beira do rio, sabe? De um lago, mas você não pode obrigar ele a beber a água. Você pode até levar um paciente obrigado para terapia, mas ele não vai entrar em um processo terapêutico. Por quê? Porque o sujeito, para entrar em um processo terapêutico, para psicanálise, ele precisa ter analisabilidade. O que é isso? Eu preciso ter critérios mínimos para me entrar. Eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso investir tempo, dinheiro e energia psíquica para isso. Se o sujeito não quer essas 3 coisas, eu não posso fazer nada. Sueli, ela colocou que sofre de ansiedade, faz tratamento com medicação e psicoterapia, porém não vejo melhoras. Sueli, é algo lento, sabe? É com o tempo. Se você não tá se identificando com essa pessoa agora, né, que você tá em tratamento psicológico, procure um outro profissional. Mas nada em 1, 2 meses, sabe? Demora tempo, né? Demora anos de terapia.
Ivani, que bom que você gosta. Léo, eu não acredito, então eu não posso opinar, né? Eu falo só da psicanálise, só do que eu estudo. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui responder a maioria. Quem eu não respondi, me perdoem, mas o nosso tempo já deu uma excedida, né? Já estamos a quase 1h30 de live. Mas muito, muito obrigada por quem esteve aqui, por quem interagiu, por quem perguntou, por quem contou um pouquinho da história, né? Isso foi importante, contribuiu muito para que a gente pensasse, para que a gente visse de uma outra perspectiva. Eu acho que eu consegui passar o meu recado de certa forma, né? De um outro olhar, né? É claro que já teve outras pessoas que passaram sobre ansiedade, outras perspectivas, muito válidas também, mas é um outro modo de olhar, ok? Então eu gostaria de agradecer vocês. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram, tem também no YouTube e tem aqui no Facebook também, que é @jessicakm.psico. Né? Quem tiver interesse, faço grupo de estudos de psicanálise online. R$ 50 mensais, um valor bem simbólico. Podem entrar em contato comigo também, que nós conversamos sobre isso. Supervisão também eu ofereço. Então também podem entrar em contato comigo. Bom, demais é isso. Essa live vai ficar disponível depois no YouTube, né? Como vocês já viram. As lives aqui do Mais Psicólogos está indo todo pro YouTube também. Lá vocês podem rever, caso tenham interesse. Meu muito obrigada a vocês. Um beijo. Sintam-se abraçados agora, né? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.